Olá pessoal, meu nome é Joab da empresa Elitium. Hoje nós vamos falar sobre a parte de ranking de motorista, tá? Dashboard, avaliação de motorista, como que a gente faz aí a configuração para a gente ver o ranking dos motoristas, tá? Primeiro a gente vai entrar aqui no menu administração, depois a gente vai vir aqui em fórmulas de avaliação, tá? Aqui em fórmulas de avaliação, vamos clicar aqui em cadastrar nova fórmula. Vamos dar um nome para essa fórmula. Pode ser aqui fórmula padrão teste. Vamos selecionar aqui unidade organizacional, salvar. Depois a gente vem aqui no menu regras para avaliação. Bom, então depois aqui a gente vai selecionar a regra, tá? Então temos aqui algumas regras de teste, por exemplo, excesso de RPM, e a gente vai marcar aqui, por exemplo, a duração ou a quantidade. Normalmente eu utilizo quantidade, por quê? Dependendo do tipo da regra, o tipo do alerta, ele não consegue controlar o tempo. Então vai depender muito da regra que você vai utilizar. Isso você pode verificar com o nosso suporte. Tá, mas quantidade sempre vai funcionar. Então vamos selecionar aqui quantidade. Vamos clicar agora aqui em insira quantidade. Vou marcar aqui 5 pontos perdidos. Eu vou marcar 2. Então como que vai funcionar? Aqui eu vou colocar um peso para cada tipo de violação. No caso do excesso de RPM, toda vez que o motorista exceder o RPM 5 vezes, ele vai perder 2 pontos. Então vou clicar aqui no mais. Ok. Fiz aqui, eu já coloquei uma regra que é o excesso de RPM. Depois, motor ocioso. Vou selecionar aqui o tipo, quantidade. Vou selecionar aqui a quantidade. Posso colocar agora, por exemplo, 2. E eu vou marcar aqui, por exemplo, 5 pontos. Então, toda vez que ele gerar 2 violações de motor ocioso, ele vai perder quantos pontos? Ele vai perder 5 pontos. E eu vou selecionar o mais e assim por diante. Vou selecionar minhas regras. O tipo, duração ou quantidade, insira a quantidade, pontos perdidos. Depois que eu fiz isso, vou marcar aqui o salvar. E aí eu venho para o próximo passo, associar ou desassociar motoristas à fórmula. Depois aqui é só eu associar Fábio Vieira, Isaac Felipe, Joab, João, Marcelo, Marco, Azevedo. Depois que eu selecionei, é só dar um salvar e fechar. Aqui eu já tenho uma fórmula cadastrada, tá? Então vou fechar aqui. E eu vou dar uma olhada agora no dashboard, menu dashboard. Isso também depende se você tem esse tipo de função cadastrada. Normalmente isso é para frota, né, de caminhões, frota de veículo pesado, tá? Então vamos selecionar aqui o dashboard. Vamos selecionar aqui a empresa, o período. Então eu vou colocar aqui desde de 1º de novembro, vamos colocar aqui 1º de novembro, confirmar, até dia 29, eu vou dar um OK. Vou clicar aqui, pontuação média, e aí aqui primeiro eu vou ter o que? Vou ter a faixa de nota, né, dos motoristas. Então eu tenho aqui de 50 a 70, né? Todos os motoristas começam com 100 pontos, conforme vão violando as regras eles vão perdendo esses pontos. Então na faixa aqui de 50 a 70 eu tenho 33% dos motoristas. Aqui entre 70 e 90 eu tenho 33% também, e entre 90 e 100 também 33%. Então eu tenho esses motoristas aqui que estão sendo avaliados. Tá? Então depois eu posso verificar aqui no caso motor ocioso, eu passando o mouse aqui eu consigo ver a quantidade de pontos que cada um perdeu, excesso de RPM, velocidade excedida, tá? Então consigo ver aqui a violação das regras, porém eu tenho aqui também, né, a média da empresa, que é relativamente baixa, até por conta de serem poucos motoristas, tá? Então eu tenho motoristas com menos infrações aqui na parte de cima, e na parte de baixo eu tenho motoristas com menos, ou melhor, com mais infrações, começando pelo Fábio Vieira, Joab, depois média da empresa.
e aqui o percentual das infrações. Tá? E depois mais aqui embaixo eu tenho a média dos motoristas, né, conforme eles vão violando as regras, conforme o período, né, do tempo, vai aumentando aqui e diminuindo. Tá? Então aqui seria a parte de menu de dashboard, tá, de ranking de motorista. E eu também tenho um outro relatório, tá? Vou vir agora aqui em relatórios, ranking dos motoristas. E aí eu vou selecionar a partir do dia 1 até o dia 30, vou dar um pronto, consultar. Agora ele já carregou aqui para mim, então eu posso clicar aqui em Fábio Vieira e ele já vai me mostrar, né, aqui a parte analítica, né, do ranking do motorista e aqui o percentual de infrações, né? Então a gente consegue ver que a maioria das infrações aqui é de velocidade excedida. Além de eu ter outras informações aqui, por exemplo, eu tenho aqui a nota do motorista, a velocidade máxima, 112, velocidade média dele, dentro do período, né, eu puxei o mês inteiro. Eu tenho aqui o tempo de condução. Se eu tivesse aqui a informação, né, de telemetria de consumo, já mostraria aqui também consumo, quilômetros por litro. Eu tenho a quilometragem que ele rodou, né, no caso aqui 1000 quilômetros, né, 204 metros. Aqui 2000, 1000, 2000, tá, dentro desse período. Depois eu tenho aqui consumo, motor ocioso, RPM máximo. Eu tenho uma série de informações, né? Isso também vai depender aí do equipamento instalado, qual a telemetria o que foi instalado no veículo, tá? Mas também é um relatório bem bacana. Outra coisa que você pode fazer, isso tem em praticamente quase todos os relatórios. A gente vai ter uma opção aqui de gráficos, tá? Além, lógico, de ter a opção aqui de exportar, tá? Para gerar o arquivo em Excel. Mas vamos dar uma olhada aqui no botão de gráficos. Eu tenho os gráficozinhos aqui em cima, tá? E na parte de baixo eu tenho um relatório agrupado, tá? Então posso colocar, por exemplo, aqui o dia, posso arrastar. E aí eu vou ter ali a média de nota, a faixa de nota, as infrações por dia de cada motorista, tá? Isso eu tenho em praticamente todos os relatórios. Eu vou ter essa opção de gráficos onde eu vou conseguir meio que montar um relatório. Eu vou agrupando aqui, eu posso ir colocando ou tirando as informações que eu quero ou não quero dentro desse relatório, tá? Então também bem bacana. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado.